E eu preciso entender que Deus, Ele não procura os perfeitos, Ele procura os sinceros. Deus não usa os perfeitos. Deus, Ele usa os sinceros. Os perfeitos estão tentando usá-lo. Os perfeitos estão dizendo que Ele disse o que Ele não disse. Mas os sinceros estão chegando diante dele e falando: Pai, eu pequei. E você tem que entender uma coisa na sua vida, meu irmão. Deus só toca naquilo que tu reconhece. Quando Isaías falou assim: Pai, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Na mesma hora desce um anjo com a tenaz e toca nos lábios dele. Se ele falasse: eu sou homem de ouvidos impuros, de mãos impuras, ia ser tocado com fogo. Então, meu irmão, o que você reconhece, Deus toca. O que você tem que reconhecer? Pai, eu sou um pornográfico. Pai, eu sou um prostituto. Pai, eu sou um mentiroso. Pai, eu sou um ladrão. Pai, eu sou um sem vergonha. Pai, eu sou uma fofoqueira. Eu sou um miserável. Aí ele vai vir e vai tocar em você. Amém? Mas enquanto você ficar com essa tua máscarazinha aí, de bom menino, você nunca vai ser tocado, não. Porque você nunca reconhece. Fala assim comigo: a lei do reconhecimento. A lei do reconhecimento. Eu quero ministrar uma coisa hoje que talvez não. Talvez, com certeza você não vai gostar. Quem ouvir depois também não vai gostar. Mas eu quero chamar essa mensagem de um reino de tronos vazios. Fala comigo: um reino de tronos vazios. Eu tenho me preocupado muito nesses dias porque falar de reino de Deus agora virou moda. E a gente vê pessoas falando de reino de Deus que não sabem nem o que é reino de Deus. E você vê pastores, você vê alguns líderes falando desse assunto porque, infelizmente, hoje falar de reino de Deus se tornou uma moda, virou uma modinha. Amém? E eu não quero estabelecer nenhum julgamento aqui, irmãos, sabe? Eu quero fazer uma crítica mesmo. É uma crítica e que sirva para você, que sirva para quem ouvir. Porque eu creio, irmão, que quando nós somos confrontados, nós melhoramos. Eu creio assim. Por isso eu não tenho medo de ser confrontado. Porque eu creio que o confronto traz aperfeiçoamento. Amém? Todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Mas eu tenho me assustado muito em ouvir pessoas que a gente acaba conhecendo um pouco, que não tem o comportamento daquilo. Amém? E nós temos que entender algumas coisas. Por quê? Porque Deus sempre quis estabelecer o reino dele. Desde o princípio foi isso. A gente vê que todas as vezes que Deus ia trabalhar na vida de um homem, para que ele se tornasse um libertador, para que ele se levantasse como libertador, primeiro ele levava ele a uma experiência com o reino. Você pega a vida de José. A Bíblia diz que Deus faz um reboliço na vida de José, mas insere ele dentro de um reino. Coloca ele dentro de um reino para que ele aprendesse como um reino se funcionava, como eram as coisas do reino. Então você vê que a vida de José deu um reboliço, mas no final foi parar num palácio. Foi estar do lado de um rei. Por quê? Porque Deus queria estabelecer um reino aqui na terra. E eles precisavam ter entendimento sobre isso. A Bíblia diz que quando Moisés recebeu aquele livramento, você vê em Êxodo no capítulo 2, acontece aquele livramento todo, mas no verso 11 de Êxodo 2, você já vê Moisés dentro do palácio, acolhido pela filha de Faraó, e ele passa toda a sua adolescência, toda a sua juventude aprendendo que era um reino. Por quê? Porque Deus queria liberar para aquele povo que seria liberto do Egito um reino. Lá em Êxodo, olha lá, Êxodo. Capítulo 19, versículo 6, diz, olha o que Deus fala: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual era o desejo de Deus?
Vocês serão um reino sacerdotal. Vocês serão um reino diferente de tudo que há na terra. Vocês terão a mentalidade de reino com princípios sacerdotais. Vocês serão um modelo, sempre foi o projeto de Deus. Quando você vê Deus pegando Daniel e colocando ele na Babilônia, irmão, a Bíblia diz que Daniel, achou graça em Nabucodonosor. Nabucodonosor encontrou em Daniel um amor, um carinho, e aquele homem cresceu ali. Ele começou a entender sobre reino. A Bíblia diz que Daniel suportou 3 reinados na Babilônia. 3 reis, morria o rei, mas Daniel permanecia. Para quê? Para trazer uma mentalidade de reino. E o que falta à igreja hoje, irmão, é essa mentalidade de reino. Então é muito complicado a gente ver algumas coisas acontecendo. E eu tenho me assustado nesses dias. De ver pessoas falar de coisas porque outras pessoas falam. Irmão, você não tem que pregar o que eu prego. Você tem que pregar o que você entendeu que eu preguei. Porque se você pregar o que eu prego, você não vive o que eu prego. Mas se você prega o que você entendeu, você vai pregar o que você está vivendo. Amém? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Amém? Então Deus tem preparado para nós coroas, tronos, a Bíblia fala sobre isso. Mas existe um povo que não está sendo preparado para isso. Existe um povo que não está sendo treinado para isso. Existe um povo que está vivendo dentro de uma cultura sistemática, uma cultura religiosa, uma cultura de mover, uma cultura de prosperidade, uma cultura de milagres, mas não uma cultura de reino. Não uma cultura de governo. Por isso não consegue manifestar o reino. Por isso não consegue, através da vida dele, liberar essa manifestação. Amém? Amém. O reino não é uma mensagem, o reino é uma vida. É as boas novas, o evangelho do reino de Deus é as boas novas do reino. Mas como nós anunciamos essas boas novas? Somente com mensagens? Não. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Uma mensagem não é o suficiente. Você tem que ter uma vida. Quem está me entendendo de amém? Amém. Amém? Bom, se vocês quiserem ligar o ventilador, pode ligar para mim. Vocês estão com frio? Amém? Então amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus 23, verso 13. Mateus capítulo 23, verso 13. Eu gostaria que você sublinhasse esse versículo na sua Bíblia. Porque essa cultura que está sendo inserida dentro das igrejas, ela é perigosa. E Jesus fez um alerta sobre esse tipo de caminho, sobre esse tipo de entendimento. Por quê? Porque além de ele impedir que quem pregue, quem vive, entre no reino de Deus, alcance o reino de Deus, ele também faz com que as outras pessoas não entrem. E nós precisamos entender a responsabilidade disso. Mateus 23, 13 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão. Você está vendo a loucura do que é esse negócio? Então nós vemos pessoas que não conseguem caminhar, avançar, romper. Por quê? Porque a mentalidade delas é uma mentalidade humana, terráquea, da terra, presa, limitada. E não consegue entender o para que Deus está nos chamando. Irmão, você precisa entender que você é uma águia, você é como uma águia. Você não é como galinha. Irmão, águia não pode viver em terreiro de galinha. Olha aqui para mim, irmão. Águias não podem viver em terreiros de galinhas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 11,
A Bíblia diz que Deus fala assim, que sobre... Abre lá, vamos lá. Deuteronômio 32. Já saí do que eu ia falar, mas vamos embora. Gustavo, isso é nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 32. Se eu não me engano, é o verso 11. Deuteronômio 32, 11. Quem achou? Achou? É isso mesmo? Então vamos lá. Como a águia desperta a sua ninhada e voa sobre os seus, voeja sobre os seus filhotes e estende as asas e toma-os e leva sobre elas. Deixa eu falar um negócio com você sobre águia. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A águia, irmão, ele é um animal. Em várias passagens da Bíblia você vê uma tipificação da águia como um comportamento de Deus. Mas pelo amor de Deus, não sai daqui para adorar a águia não, tá, irmão? É só uma ilustração. Amém? Quem aqui já viu ninho de águia? Ninguém nunca viu ninho de águia. Sabe por quê? Porque ninho de águia é nas alturas. Amém? Quem já viu aqui águia morta no chão? Sabe por quê? Porque ela anda nas... Irmão, a águia não mata. O ninho da águia, ele é feito de espinhos. O ninho da águia, ele é feito de espinhos. E presta atenção, para você entender isso. Ele é feito de espinhos e ela coloca um couro de animal sobre aqueles espinhos. E por que ela faz isso? Porque quando ela dá os filhotes, geralmente nasce 2 filhotes ou 3 filhotes. Quando aquele bichinho ela vai e mata, ela voa e mata o animal, a águia ela só mata para comer. Amém? Fala para o irmão que está assim, a águia só mata para comer. A águia só mata para comer. Quem mata por matar é gavião, águia não. E ela vai e mata, e ela leva comida na boquinha, ela dá comida na boquinha para os filhotes dela, amém? Só que ela não cria os filhotes dela para ficar dentro do ninho. Então quando aqueles filhotes vão comendo, eles vão engordando, o que vai acontecendo com o ninho? O que vai acontecendo com o ninho? Aqueles espinhos começam a incomodar os filhotes. Para que ela faz isso? Para que eles entendam que eles têm que sair do ninho. Amém? Amém. Aleluia, quem está me entendendo? Amém. Então é um ninho de espinhos com uma pele. Então ela vai, porque tem o tempo de dar comida na boquinha. Tem o tempo, irmão, de dar comida na boquinha. Mas à medida que o filhotinho vai engordando, ele já começa a andar e ele começa o quê? A ser obrigado, não que ele queira. Porque, irmão, senão os filhotinhos vão ficar lá gordinhos, mamãe está trazendo comidinha. Sabe quem parece isso? Os crentes, irmão. É os evangélicos, estão dentro do ninho, a mamãezinha dando comidinha, toda hora que é comidinha. Amém? Eu quero inserir espinhos dentro desse lugar. Aleluia! Porque Deus vai trazer alimento, você vai crescer, vai ficar gordinho. E o espinho vai começar. Irmão, se eu pudesse, eu botava espinho nessas cadeiras. E aí o que acontece? E aí ele vai crescendo. Mas a mãe entende que ela bota uma águia no mundo para voar, não para ficar dentro do ninho. E o que Deuteronômio diz? Que como a águia, ele estende a sua... Olha o que ela faz? Ela chega no ninho e fica assim. Sobe com a mamãe. Aí ela estende a asa dela e os bichinhos vai e sobe. Amém? Aí ela vai dar aquele voo. Aí de repente ela faz isso aqui, ó. Ela fecha as... E o bichinho faz o quê? Cai. E ele tem que se vir. Deus é como? Eis. Deus é como? Águia. Então, querido, quando você achar que você está caindo, não é o diabo. É que Deus está dizendo para você, está na hora de voar. Jesus. Aleluia. Aleluia. Hã? Você está entendendo, irmão? Quem está comigo aqui, irmão? Amém. Eu já estou ficando louco. E aí quando ela vê, você já reparou, irmão, que às vezes parece que você vai morrer. Quem já viveu isso? Parece que você não vai aguentar mais. Quem já viveu isso? Mas você aguenta. Aguenta. Você já morreu?
ela vê que não dá jeito, ela faz isso aqui, ó. Ela desce e pega ele. Mas no outro dia, ela fala, vamos com a mamãe de novo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então fala para o irmão que está só assim, voa logo, cara. Voa logo. Fala para ele, voa logo! Porque você não nasceu para ficar no ninho, comendo na papinha. Quando era menino, fazia coisa de Menino. olha aqui para mim, voa logo. Então ela chega no ninho e fala assim, vem cá mamãe, vamos dar uma volta. Você tem que tomar cuidado, irmão, quando você fala algumas coisas para Deus. Quando você fala assim, Deus me leva, ele fala, vamos. Vamos que hoje eu vou voar mais alto. Aleluia. Mas ao mesmo tempo que ele fala que vai voar mais alto, ele fala assim, nossa, o menino está crescendo. Glória a Deus. Aleluia. O menino está crescendo, amém? Amém. E chega um momento que ela recolhe, e vai chegar um momento que você não vai cair, você vai voar. Aleluia. Eu estou profetizando sobre essa geração, nós vamos voar. Aleluia. Amém? Porque no nosso ninho tem espinhos. Sabe por que você muitas das vezes tem tanto problema aqui dentro? Porque você está no ninho e está gordinho demais. Você vem todo domingo e eu venho aqui e te dou comida e você não sai desse ninho. Então a tua mente só está esperando a próxima comida. Então nessa, olha aqui, ó. Nessa que a tua mente está esperando a próxima comida, você olha para o teu irmão como adversário. Então se o teu irmão que também está com fome voa primeiro na comida, você fica chateado com ele. Mas se você entender, se você falar assim, eu quero subir na asa porque eu não quero mais comer. Você sabe por que essa mensagem não é pregada nas igrejas? Porque os pastores têm medo que os membros deles voem. Os pastores têm medo que os membros deles não precisem mais deles para comer. Eu não tenho medo, querido. Eu quero mais é que você voe. Voe. Amém? Vai chegar um tempo que você vai voar tanto que você vai trazer comida até para mim. Mas eu não vou ficar no ninho. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, este é um tempo, irmão, que os filhos também vão trazer comida, os filhos também vão voltar. Irmão, vocês vão receber revelações que Deus não me deu, deu a vocês. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então fala para o irmão, sai do ninho. Sai do ninho. Amém? Amém. Por isso que ele é feito, irmãos, por isso que Deus, ele é como a águia. Por isso que a águia é um dos seres viventes. A conduta dela. Agora, a águia não pode andar em terreno de galinha. Não entre, irmão, em terreno de galinha. Não fique satisfeito com pessoas jogando ração para você comer. Galinha não caça, ela tem alguém para dar comida. A vida Agora deixa eu te falar o que é feito com galinha hoje. A galinha hoje ela é tratada. Sabe para quê? Para virar comida de quem dá comida. Ei. É isso que a religião faz, filho. Ela te engorda hoje para poder te comer amanhã. Para poder tirar o que você tem. Está me entendendo, irmão? Amém. Fala para o irmão social, você não é galinha, cara, você é águia. Você não é galinha, você é águia. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha. Então quando ele fechar, meu irmão, e parecer que você vai cair, você não vai morrer. Mas ele vai deixar você cair. Porque só quando você está no perigo da queda que você vai ter coragem de abrir as suas asas. Amém? Amém. E se você estiver chegando no chão, ele vai te livrar. Mas amanhã ele vai dizer, vamos dar uma voltinha. Amém? Amém. E enquanto você não aprender a voar, e a águia faz isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias.
filhote voe. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, é tempo de voar. É tempo de voar. Aleluia. Aleluia. Amém? Então eu tenho que entender isso. Aleluia. Eu tenho que entender isso. Eu fui chamado para entrar em lugares altos. Estar em lugares altos. Irmão, você está na terra, mas a tua mente tem que estar no Colossenses capítulo 1, verso 13, eu acho. Se não tiver lá, está na Bíblia, irmão. Lê tudo que tu vai achar. Diz assim: pensais nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são. Irmão, se eu te contar o tanto de problema que eu tenho que resolver amanhã, eu não estaria nem aqui pregando se eu tivesse com esse problema vivendo ele. Mas o meu pensamento está lá no... Amém? Deixa amanhã chegar. Amanhã nem chegou e eu já estou morrendo, por quê? Deixa amanhã chegar para tentar vencer amanhã. Amém? E se ele tirar a asa para eu cair, meu irmão, eu vou tentar voar. Mas eu sei que ele vai ir. Porque no final sempre dá certo, não dá, irmão? Sim ou não? Sim. No final das contas, irmão, ele dá um jeito, ele tem um jeito. Então fala para o irmão que está assim, uma cultura de reino. Uma mentalidade de reino. Precisa estar dentro de você. Então eu tenho que rejeitar, irmão, tudo aquilo que... Olha aqui para mim, irmão. Eu tenho que rejeitar tudo aquilo que me mantém no ninho. Que me mantém no ninho, sabe? Você tinha que fazer uma reciclagem de um monte de coisa da sua vida. Mensagens que você ouve. Músicas que você ouve. Irmão, tem músicas evangélicas, eu vou falar um negócio para você, irmão. Sabe que Jesus tem poder? São músicas almáticas. Sabe, músicas só para... falando do homem. Falando da tristeza do homem, do fracasso do homem. Não, querido, as suas músicas têm que te levar a ter uma mente de governo, cara. As tuas músicas têm que te levar a te estabelecer o que você cantar, irmão. Tem que ser como uma palavra profética de vida. Tem que ser acima de você. Se o que tu ouve só satisfaz você, não tem propósito eterno. Se o que você ouve te faz sentir você bem, irmão, só faz você se sentir bem, ele não faz parte da visão celestial. Porque a visão celestial ela não se cumpre em você, ela se cumpre através de... Não há propósito você receber e parar em você. Nossa, eu ouvi uma música, chorei com aquela música. Amém, irmão? E aí? O que essas lágrimas produziram? Porque você pode ouvir uma música secular e te fazer chorar. Existem músicas seculares, irmãos, que são grandes poesias. A gente só tem que separar o autor da obra. Nem sempre o autor, irmão, ele é um bom exemplo. Mas às vezes ele é um poeta, irmão. Amém? E nós temos que mudar isso, fala assim comigo, uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura. Eu não me movo, irmão, para as bênçãos. Eu me movo para ser a bênção. Eu não me movo para ter o comportamento da novela. Eu me movo para ter o comportamento do céu.